Olá, bom dia, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, que todos vocês estejam muitíssimo bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Faremos hoje a segunda aula do caderno 4, tudo bem? Módulo 46. Vamos nessa. Chega junto aí. Vou compartilhar com vocês a minha tela, com o resumo, com essa minha lousa digital, para que possamos dar sequência, mais uma vez, nos assuntos da disciplina de História. Pois bem, temos aqui as informações gerais no primeiro slide e aqui no segundo slide o resumo propriamente dito, a lousa conforme eu montaria na sala de aula. Vocês devem ter percebido que eu reproduzo aqui o meu quadro na sala de aula. Embora a gente tenha trabalhado pouco tempo de forma presencial, logo nos afastamos por conta da pandemia, os meus resumos na sala de aula também são feitos dessa forma, tá bom? O assunto de hoje é a expansão e a colonização holandesa na América. Portanto, fazendo uma recapitulação, já falamos da expansão e da colonização inglesa, já falamos da expansão e colonização francesa, falaremos hoje da expansão e colonização holandesa. Na próxima aula, depois das férias, da expansão e colonização espanhola, só a portuguesa que não, pois eu já disse para vocês que expansão e colonização portuguesa, para nós brasileiros, tem outro nome, chama-se História do Brasil, e isso nós veremos só no segundo ano do ensino médio. Bom, os holandeses foram os últimos a expandir-se, foram os últimos a iniciar a expansão marítimo-comercial e, consequentemente, a colonização. Por quê? Bom, vejamos. A expansão marítimo-comercial holandesa foi tardia, portanto. Foi no século XVII. Portugal e Espanha, século XV. Inglaterra e França, século XVI. Holanda, XVII. Então, comparando com as outras nações mercantilistas, a Holanda foi a última dessas nações a se expandir. E a resposta que eu farei uma correlação com aquilo que disse quando falamos da expansão marítimo-comercial portuguesa. Dissemos que os portugueses foram os pioneiros porque Portugal existia. E, de fato, Portugal era emancipado desde o ano de 1139. 1139. A Holanda só se emancipou em 1580. Vejam vocês a diferença de 441 anos entre um e outro, certo? Então, o que acontece? O fato de a Holanda não ter iniciado antes o seu projeto de expansão marítimo-comercial está diretamente vinculado ao domínio espanhol até o ano de 1581. A partir de 1581, a Holanda declarou a sua emancipação política, adotando a denominação de Províncias Unidas dos Países Baixos, Holanda e Bélgica juntos, formando ali um único território. Tudo bem? Bom, o que temos? Temos uma região economicamente autônoma, porém politicamente dominada pela Espanha, até o ano de 1581, quando ocorre a emancipação. A região que hoje abrange Holanda e Bélgica, nesse momento da história, era chamada de Flandres, como vocês bem devem se lembrar. E era uma região economicamente importante no contexto econômico, comercial, mercantilista europeu. Então, os holandeses tinham, sim, uma autonomia econômica, mas tinham uma dependência política em relação ao Império Colonial Espanhol. Tá bom. O fato é, os holandeses, mesmo dominados politicamente pela Espanha, mantinham uma estreita relação econômica com os senhores de engenho no Brasil.
nós veremos isso com mais detalhes no próximo ano, quando falarmos da história do Brasil, quando falarmos da economia açucareira especificamente. Mas eu quero, né, já trazer um pouquinho dessas informações para que possamos contextualizar esse momento aqui apresentado. O fato é, os holandeses eram famosos pelos banqueiros que ali viviam. A região de Flandres, ou até mesmo a cidade de Amsterdã, era uma região importante no contexto da economia mercantilista financeira. Ou seja, cambistas e banqueiros viviam naquela região. E o objetivo de um banqueiro é emprestar dinheiro, cobrar juros. Tudo bem? Onde é que você quer chegar, Fabiano? No seguinte: a economia açucareira no Brasil começou em 1532, quando Martim Afonso de Souza, destacado pela coroa portuguesa, instalou aqui o primeiro engenho de cana-de-açúcar em São Vicente. Então, em 1532, é inaugurada oficialmente a economia açucareira no Brasil. Acontece que, depois da chegada do Martim Afonso, em 1532, era necessário ocupar o vasto litoral. E no intuito de alcançar esse objetivo, o rei de Portugal resolveu dividir o território em capitanias, tenho certeza que você conhece isso. E essas capitanias tiveram padrões de desenvolvimento e ocupação diferentes, ao ponto de o Nordeste tornar-se a região mais importante do período colonial, pois o clima e o solo da região eram favoráveis ao cultivo de cana-de-açúcar, com a finalidade de produção de açúcar e aguardente. O fato é que Pernambuco tornou-se a principal e mais rica capitania do Brasil colônia. E os senhores de engenho, para fomentarem essa atividade econômica, para fomentarem a produção açucareira, necessitavam de dinheiro para investir na instalação dos engenhos, para a aquisição da mão de obra escrava africana. Os africanos foram escravizados e foram a principal forma de exploração de trabalho nos engenhos de cana-de-açúcar do Brasil. E adivinha quem é que viabilizava esses investimentos? Sim, se você refletiu, você chegou à conclusão de que quem emprestava dinheiro para os senhores de engenho eram os holandeses. Portanto, os holandeses, mesmo durante o período de dominação espanhola, mantinham uma estreita relação econômica com os senhores de engenho do Brasil. E saibam vocês que eles não só emprestavam dinheiro, mas também eram os que vinham com as suas embarcações buscar o açúcar e transportá-lo para a Europa, porque, de novo, recordando vocês, a Holanda tinha, pelo menos até 1500, e 1500 nada, até 1651, a maior frota de navios comerciais do planeta, lembra? Foi a partir da publicação do ato de navegação do Cromwell que isso começou a se modificar. Então, eram também essas embarcações holandesas que vinham para o Brasil buscar o açúcar e transportá-lo para a Europa. Era lá em Amsterdã que esse açúcar era refinado para agregar valor e os comerciantes holandeses revendiam na Europa, obtendo vultuosos lucros. Só para recapitular, os holandeses emprestavam dinheiro, transportavam açúcar, refinavam e revendiam. Ou seja, era uma participação altamente lucrativa. E, obviamente, os holandeses queriam mantê-la. Bom, acontece que a União Ibérica mudaria essa história. Tá? E eu destaquei aqui para que a União Ibérica seja vista de maneira particularizada. Nós teremos também uma aula sobre esse episódio no segundo ano, mas é necessário que eu traga esse assunto para que possamos discuti-lo ou até mesmo conhecê-lo. O fato é que no ano de 1578, o rei de Portugal, chamado Dom Sebastião, o Desejado,
desapareceu no norte da África, na região do Marrocos, na Batalha de Alcácer Quibir. Ele era um rei solteiro, jovem, dado a combates, e ele resolveu empreender uma nova cruzada contra os infiéis, que era a maneira com que os cristãos chamavam os islâmicos. Os mouros, como você bem deve se lembrar, já tinham sido expulsos da Europa em 1492, na Batalha de Granada. Mas, quase 100 anos depois, o Dom Sebastião queria expulsá-los também no norte da África, no Marrocos, ali no litoral do Mar Mediterrâneo, próximo do Estreito de Gibraltar, que separa a África da Península Ibérica, enfim. E o Dom Sebastião desapareceu nessa batalha. Não se sabe o que foi feito dele. Existem especulações, existem histórias fictícias, inclusive contadas por historiadores ou historiadoras, como é o caso de uma francesa chamada Catherine Clement. Eu tenho o livro dela, chama-se 10.000 Guitarras, e é um livro belíssimo, pois ela cria de forma fictícia um destino para o Dom Sebastião, como se ele tivesse sobrevivido ao combate em Alcácer Quibir e teria, olhe vocês, na imaginação da Catherine Clement, se casado com a filha do sultão islâmico. E aí a narrativa se desenrola, é belíssimo, conta a história de um rinoceronte, ou mais precisamente do chifre dele, cobiçado pelo Filipe II, pelo Dom Sebastião, pelo Guilherme, pelo rei da Áustria, enfim. É um livro legal, mas para se divertir só, porque ele não tem fundamentação historiográfica, a não ser os personagens ali apontados, que são reais. Enfim, o Dom Sebastião desapareceu, essa é a história real. Ele desapareceu em 1578, não era casado, não tinha filhos, não tinha irmãos. O parente mais próximo dele era um tio-avô, chamado Dom Henrique, o qual era cardeal da Igreja Católica e foi coroado rei de Portugal em 1578. Porém, faleceu em 1580. E quem se tornaria rei de Portugal a partir desse momento seria o rei da Espanha, Filipe II. Filipe II era filho da infanta de Portugal. Infanta significa filha do rei, porém não com direito à sucessão, e também do Carlos da Espanha. Então ele tinha sim vínculos. A mãe dele era portuguesa, filha do rei Dom Manuel de Portugal. Enfim, o fato é que o Filipe II era o rei da Espanha. Os portugueses não gostaram nada da história de que um rei espanhol fosse também coroado rei de Portugal. Dá-se uma batalha e as tropas espanholas asseguram o trono para o Filipe II. Então, vejam vocês, no ano de 1580, Filipe II, rei da Espanha, tornou-se também rei de Portugal. É por isso que o nome dado a esse episódio é União das Coroas Ibéricas, ou seja, duas coroas, uma única cabeça, um único rei, Filipe II. Só para título de fofoca histórica, claro, Filipe II casou-se com a Maria Tudor. A Maria, filha do Henrique VIII da Inglaterra. Imaginem vocês, o filho desses dois, o que seria o dono do mundo, conhecido naquela época. Mas eles não tiveram filhos, a história acaba por aí. E ela faleceu, a Maria, como você bem sabe, e quem se tornaria rainha da Inglaterra seria a irmã Elizabeth, filha do rei, com uma outra mulher chamada Ana Bolena. Estou misturando as histórias, mas eu já volto aqui. A União Ibérica, então, é fruto da ação do Filipe II, o qual juntou as duas coroas, formando a União Ibérica. Tá bom. Formação do Império Colonial Ibérico ou Império Luso-Espanhol, tá? A emancipação holandesa foi uma consequência. Direta, não. Os holandeses aproveitaram a oportunidade e declararam-se emancipados. Que oportunidade, Fabiano? Lembra que eu disse que as tropas espanholas tiveram que invadir Portugal para assegurar a coroa ao Filipe II? E nesse impasse, nessa instabilidade, os holandeses se aproveitaram e declararam-se emancipados. O conflito segue até 1609, tá bom? E a partir daí, os espanhóis, sabendo que os holandeses tinham essa estreita relação com o Brasil, que agora é parte do Império Colonial Luso-Espanhol,
o Filipe II, ele baixaria um decreto, o sucessor dele, na verdade, o Filipe III, pois a União Ibérica teve até a participação do Filipe IV, enfim, mas os espanhóis, digamos dessa maneira, estabelecerão que, dá uma olhada, os portos do Império Colonial Ibérico estariam fechados para os navios holandeses, tá? Portos, não postos, tá bom? Feita a devida correção, voltamos, vem cá, vou ler novamente, ó. A emancipação holandesa foi declarada em 1581, o confronto segue até 1609 e tal, e os espanhóis declaram, portanto, o fechamento dos portos do Império Colonial Ibérico para os navios holandeses. Como eles queriam afetar os holandeses? Inviabilizando aquela relação de comércio que sempre existiu entre os holandeses e os senhores de engenho no Nordeste brasileiro. A partir dessa declaração, o momento é denominado de guerras do açúcar envolvendo Espanha e Holanda. Tá bom? Qual será o desfecho? Qual será a consequência? Uma primeira tentativa de invasão holandesa se dará em 1628, tá bom? E uma invasão com sucesso em 1630. Então, onde eu chego? Na colonização holandesa na América. A colonização holandesa na América se deu por meio de uma invasão num território que era luso-espanhol naquele momento, por causa da União Ibérica, ou no litoral do Brasil. 1630, 1654, portanto, acompanhe comigo, acontece a invasão holandesa no litoral nordeste do Brasil, especificamente em Pernambuco, mas com o correr dos anos, eles se alastrarão até o Maranhão e praticamente até a Bahia com as suas conquistas. Qual era o objetivo? O de sempre, a recuperação do lucrativo comércio açucareiro entre a Companhia das Índias Ocidentais da Holanda e os senhores de engenho do Brasil. Os desdobramentos dessa história eu vou deixar para contar ano que vem. Tá vendo? O que aconteceu durante esses 24 anos que eles ficaram aqui no Brasil? Isso eu vou contar para vocês no ano que vem, tá bom? Mas eu posso dizer uma coisinha. Durante esses 24 anos que os holandeses estiveram no Brasil, eles aprenderam a fazer uma coisa. Sabe o quê? Produzir açúcar. E por isso, quando foram expulsos em 1654, o movimento de expulsão levou quase 10 anos, ele é chamado de insurreição pernambucana, é um movimento nativista responsável pela expulsão dos holandeses do Brasil, certo? Os holandeses foram expulsos do Brasil, sim, mas seguiram para a América Central, ocupando as pequenas Antilhas e iniciando ali uma produção açucareira, pois durante os 24 anos que estiveram no litoral nordeste do Brasil, aprenderam a produzir açúcar a partir do cultivo de cana-de-açúcar. Então, inicia-se a produção açucareira holandesa na América Central, nas pequenas Antilhas, e o modelo ali instalado é o de colonização de exploração, o bom e velho modelo de plantation. Tudo bem? Os desdobramentos dessa história serão os seguintes. A Holanda, ela tem uma ascensão, pois a América Central era mais próxima da Europa, principal mercado consumidor do açúcar, e além disso, os holandeses tinham dinheiro para investir, tinham os navios para transportar. Então, qual será a consequência? O desenvolvimento da economia açucareira holandesa e a decadência da economia açucareira no Brasil. É a primeira crise da história do Brasil. O Brasil colônia ainda, ele enfrenta uma crise por conta dos desdobramentos da expulsão holandesa e da concorrência holandesa nas Antilhas. Essa decadência econômica brasileira seria superada não pela retomada das práticas agrícolas nesse momento, e sim pela descoberta de ouro na região das Minas Gerais, no final do mesmo século, mas isso é história para se ver depois, tudo bem? Então, recapitulando essa história, primeiro, a Holanda atrasou, foi a última das 5 nações mercantilistas a começar a navegar, tá bom? Ela começa no século XVII só. Por quê? Porque até 1581 a Holanda era parte do Império Colonial Espanhol, embora não fosse território contínuo, lá nos Países Baixos, na região das Províncias Unidas dos Países Baixos, eles eram dominados pela Espanha, tá bom? E em 1581 dá-se a emancipação no contexto da União Ibérica,
e os desdobramentos de tudo isso, emancipação, União Ibérica, aproximação da Holanda com o Brasil, o modelo de colonização dos holandeses na América é o de exploração. Primeiro no Brasil, fruto da invasão. Depois, na América Central, em razão da expulsão dos mesmos do Brasil e do início da produção ali nas pequenas Antilhas, tá bom? Para reforçar toda essa história, eu convido vocês para que juntos façamos os exercícios, ok? Então vamos nessa. Eu vou compartilhar uma nova tela com vocês para que a gente possa dar sequência nesse assunto. Então vamos nessa. Vou compartilhar aqui, olha, os exercícios, tá? Faz isso, ó. Módulo 46, expansão e colonização holandesa. É uma aula bem curtinha, creio que você tenha reparado. Se você descontar aí as imagens que ela traz, ela tem menos de uma página, tá bom? É uma aula bem direta. E aqui temos alguns exercícios. Vamos junto fazer? Tá. Exercício 1. Se você não está com a apostila, lembra, dá um pause, vai buscar, eu te espero, tá bom? Durante a segunda metade do século XVII, os portugueses perderiam grande parte do controle do comércio do Oriente e das rotas do Oceano Índico para os holandeses, que, por sua vez, logo se veriam superados pelos ingleses. Holandeses e ingleses deviam seu sucesso à capacidade de organizar e financiar seus empreendimentos simultaneamente, militares e comerciais. Item A. Qual o principal instrumento de política colonial dos holandeses e ingleses? Se você reparou no meu resumo, eu escrevi o seguinte: a relação que já existia antes da invasão era entre quem e quem, ou o que e quem, entre a Companhia das Índias Ocidentais Holandesa, lembra? E os senhores engenhos. E os holandeses, e os ingleses, e os franceses investiam nessas companhias. É por isso que a resposta é essa: as companhias de comércio. Tudo bem? As companhias de comércio. Tá? A da Holanda era conhecida pela sigla WIC, West Indian Company. Beleza? Tá bom. B. Aponte um evento que indique os desdobramentos da concorrência entre as grandes potências na América Portuguesa. Quando ele fala as grandes potências, ele está falando da Holanda e da Inglaterra que ele citou no texto, tá bom? Beleza? Então, embora ele escreva aqui, ó, a decretação dos atos de navegação, eu gostaria de ser mais explícito nessa resposta. Não estaria incorreto assim, não, mas eu gostaria de ser mais explícito e responder assim: a publicação do ato de navegação inglês em 1651. Porque daí você já vai lembrar da Revolução Puritana, do Oliver Cromwell, beleza? Então, ou da maneira que está aí, ou a publicação do ato de navegação inglês de 1651, Oliver Cromwell, beleza? Segundo, que foi a Guerra do Açúcar, do jeito que está aqui, está bonitinho, ó. Conflitos em que a Holanda buscou apoderar-se das regiões produtoras de açúcar no Nordeste brasileiro, tá bom? Ou, se você quiser, os desdobramentos da União Ibérica e da proibição dos holandeses continuarem a sua relação econômica com o Brasil. Como se deu a atuação da Holanda na competição por áreas coloniais? Invadindo territórios alheios. Primeiro no Brasil, depois nas Pequenas Antilhas, tá bom? Então, invadindo territórios alheios no Novo Mundo ou na América, tá bom? Terceiro, invadindo territórios alheios no Brasil e nas Antilhas. Assinar a alternativa correta. A grande propriedade inexistiu nas áreas coloniais dos reinos ibéricos. Os reinos não ibéricos, claro que não. Colonização inglesa no sul dos Estados Unidos, latifúndio. Colonização francesa na América Central, latifúndio. Holandesa, latifúndio. Então, mentira aí a primeira, tá? Segunda, as colônias franco-holandesas não exploraram nenhuma forma de escravidão. Os dois exploraram a mão de obra escrava africana na América Central, tanto franceses quanto holandeses. Toda vez que você fala que houve colonização, de exploração ou plantation, a mão de obra utilizada é a escrava africana. Então está errado. A Guiana foi a única porção territorial que os holandeses tomaram de Portugal. Na verdade, as Guianas francesa, inglesa e holandesa, como foram denominadas, elas foram ali um ajuste de contas póstumo
entre as nações mercantilistas. Também é falso, então é uma questão horrível, mas todas são incorretas, alternativa B. Quinta, assinar a alternativa correta. Tá? Os holandeses chegaram a se estabelecer na região do rio Hudson. Beleza, América do Norte, né? Tá bom. Lembrando que os holandeses, eles foram os primeiros a chegar, né? Os primeiros não, mas chegaram ali na região onde hoje temos Nova York, inclusive a região era denominada de Nova Amsterdã, beleza? Então, verdade. As companhias de comércio holandesas eram pacíficas e empresas mercantis. Mentira, né? A Companhia das Índias Ocidentais, a VIC, invadiu o Brasil, vieram com dezenas de navios armados com canhões, tá? Tanto é que quando eles chegaram, os brasileiros se refugiaram no interior, formando um núcleo de resistência chamado Arraial do Bom Jesus, o qual foi delatado por um cara chamado Domingo Fernandes Calabar, e aí os holandeses conseguiram dominar o território, negociar com o senhor de engenho. Eu prometi que eu ia contar isso ano que vem. Tem razão. Então, vamos embora. Então, é falsa 2. 3. O ato de navegação de Cromwell aniquilou a supremacia marítima flamenga. Oh, não é assim também, hein? Espera lá. O ato de navegação de Cromwell contribuiu, né, e para que houvesse uma expansão, certo, da marinha mercante inglesa. Mas quando ele fala aqui, ó, não é que aniquilou o comércio, a supremacia. A partir do ato de navegação do Cromwell, quem se torna a principal potência marítimo-comercial? A Inglaterra. Né? Digamos que é um eufemismo aí, mas tá bom. Né? Os ingleses suplantaram os holandeses. É verdadeira também. Então, 1 e 3, alternativa D. Tá bom, queridos? Tem mais duas aqui. A 6 está mais relacionada ao que ainda nós veremos. Quando os holandeses vieram para o Brasil, Maurício de Nassau foi o governador. Ele veio da Holanda para cá, ficou aqui 7 anos, de 1637 a 1644. Trouxe consigo um grupo de pintores, de naturalistas, dentre eles esse cara aqui, ó, o Franz, tá? O Franz Post. E o Post pintou dezenas de quadros com o Brasil como temática. Alguns ele pintou aqui no Brasil, outros ele pintou na Europa quando retornou, mas com as suas lembranças do tempo aqui vivido, tá bom? Mas o que se sabe é que as primeiras imagens retratadas da nossa paisagem foram feitas por esse cara, por esse holandês, pelo Franz, tá bom? Mas eu disse que eu ia falar disso ano que vem para você. Esse quadro, pintado por Franz Post por volta de 1660, pode ser corretamente relacionado à invasão holandesa. Ele é holandês, tá bom? Então, está vinculado à riqueza do açúcar, alvo principal do interesse dos holandeses no Nordeste. Tá? E, para finalizar, 7, o número de refinarias na Holanda passara de 3 ou 4, em 1595, para 29, em 1622, das quais 25 encontravam-se em Amsterdã. Os holandeses refinavam o açúcar brasileiro para vender mais caro, tá bom? Eram os atravessadores. A respeito do aumento de interesse por parte dos holandeses, não apenas na refinação do açúcar brasileiro, mas também no transporte e distribuição desse produto nos mercados europeus, acentuadamente no século XVII, é correto afirmar que o domínio holandês, o Nordeste brasileiro, buscava garantir o abastecimento de açúcar, controlando a principal região produtora, pois foi graças ao capital Flamengo que a empresa açucareira pôde ser instalada na colônia. Quase um resumo do que eu disse, né? Já existia uma relação prévia entre os banqueiros holandeses e os senhores de engenho, e quando o Filipe II chegou e disse, ó, é o seguinte, hein, mano, não vai mais poder comercializar em nenhuma parte do Império Colonial Ibérico. Os holandeses disseram, né, a pau, Juvenal, nós vamos invadir essa bagaça, e assim fizeram, e permaneceram aqui por 24 anos, alternativa D, e é isso. Tá bom? Nos vemos em breve, depois do merecido descanso que vocês terão. Tá bom? Beijo pra vocês. Fiquem bem. Nos vemos logo, logo.